dia, bom dia, bom dia! Começa a nossa sexta-feira com total animação. Pensa que lindo! Ontem vocês viram seno da soma e diferença. Hoje nós vamos ver cosseno, tá? Da soma e da diferença de dois arcos. Fácil, nada de difícil. Aqui tá a fórmula da soma. O que muda nele com a diferença de ontem? Cosseno agora fica aqui, seno agora fica do lado de lá, ó. E quando aqui é mais, quando eu tô somando os arcos, a fórmula aqui é menos. E na diferença, a gente tá subtraindo alguma coisa, aqui se torna mais. Essa é o que muda. Mas tem uns exemplos aqui que nós vamos aplicar, vocês vão entender melhor. A tabelinha minha, né, igual tá aí na lista de exercícios de vocês. Claro, quem quiser usar a calculadora, fala nisso. Eu vou pegar a minha aqui, porque a gente vai utilizar em dois exemplos, tá bom? Aqui, ó, a calculadora. Como? O primeiro exemplo eu vou fazer igual eu fiz ontem. Um usando essa tabela, o outro usando a calculadora, para vocês entenderem a diferença. Aí você escolhe qual que você acha mais fácil. Mas só o primeiro exemplo. Os outros para frente eu vou usar a tabela, tá bom? Exemplo 1. Então, esse daqui nós vamos fazer com os dois. Antes de iniciar eu fazendo com os dois, eu quero fazer com vocês aqui nesse exemplo 1, fazer a montagem da fórmula para depois a gente dividir. Um com a tabela, um com a calculadora. Pra vocês conhecerem as duas formas de resolver quando é cosseno. O exemplo 1 é 105 graus. Então, vamos olhar aqui na tabela que ângulo que eu tô somando que dá 105. Deixa eu pensar, quem dá 105, ó. Esses dois aqui dá, ó, 45 e 60 dá, ó. Então, vamos usar 45 e 60? Então, eu sei que 45 mais 60 é igual a 105, que é o que o exercício quer. Então, ele é uma soma. Então, qual fórmula que nós vamos utilizar? Da adição, né? Da soma. Tá aqui, ó. É essa fórmula aqui, tá bom? Deixa eu pôr minha folhinha aqui do lado. Bora lá. Deixa eu aproximar mais sem dar sombra aqui pra vocês. Então, bora lá, ó. Cosseno de 45 mais 60 é igual. Aplicando na fórmula agora, ó. Cosseno do primeiro número, que é o 45, vezes cosseno do outro número lá, que é o 60, tá? Como ela é menos, ela é trocada, quando aqui é mais, aqui é menos. Agora, vamos pro senos, ó. Seno do primeiro número, vezes seno lá do segundo número, que é o 60. Pronto. Agora, vamos dividir aqui para me explicar o que eu quero explicar para vocês. Num lado, a gente vai fazer com a tabela, é aquela que vai ficar tudo em fração. Do outro lado, nós fazemos a calculadora, é aquele que vai ficar todo em decimal, tá bom? Então, aqui nós vamos usar tabela. Então, usando a tabela, vamos começar a resolver aqui, ó. Vou pegar minha tabela. Cosseno de 45. Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Aí, eu venho aqui, né, no lugar dessa palavra, eu escrevo raiz de 2 sobre 2. O vezes, né, que tá aqui. Cosseno de 60. Vamos lá. Linha cosseno 60. Meio, né? 1 sobre 2. Aí, eu venho aqui e coloco aqui, ó. 1 sobre 2. O menos, que essa fórmula aqui, ela é menos, né? Agora, vamos para seno. Seno de 45. Linha seno 45. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. O vezes, né, daqui. E agora, seno de 60. Seno de 60. Raiz 3 sobre 2. Aí, eu venho aqui e coloco ele bem aqui, ó. Raiz 3 sobre 2. Pronto. Agora, vamos resolver a multiplicação. A multiplicação, a gente resolve numa fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá bom? Então, resolvendo essa multiplicação. Raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2, né? 2 vezes 2, 4. O menos dessa fórmula. Agora, fazendo esse processo aqui também, ó. Quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 3? Lembra que eu expliquei? Como as duas são raiz quadrada, você multiplica dentro, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2 embaixo, 4. Como eu tenho denominadores iguais, você copia ele aqui, coloca o 4 sozinho. E lá em cima você copia do jeito que tá, ó. Raiz de 2, o menos raiz de 6. Pronto, a resposta morre bem aqui. Aqui você não precisa fazer mais nada. Até porque se você fizer, vai cair na resposta do lado de lá, que a gente vai fazer com a calculadora. Ok, fechou aqui. Bom,
Vamos usar a calculadora agora, resolvendo do mesmo jeito? Ao invés de colocar essas frações aqui, ó, essa, nós vamos colocar números decimais aqui. E vai multiplicar o decimal, depois subtrai os decimais para dar uma resposta. Então, bora fazer do lado de cá. Agora, nós vamos utilizar a calculadora. Minha letra fica linda, ainda mais com uma mão só. Calculadora. Então, olha só. Cosseno de 45. Calculadora. O cosseno tá aqui, né? Cosseno de 45. E igual. Ó, 0,7. Aí, no lugar desse negocinho aqui, eu coloco 0,7, que é a resposta que deu aqui. Vou usar só uma casa decimal após a vírgula, tá? O vezes daqui do meio. Agora, cosseno de 60. Vamos lá. Cosseno 60 igual 0,5. Aí, eu venho aqui, 0,5. Esse menos. Agora, seno de 45. É o sim, né? Que aqui na calculadora é sim, de 45, né? 0,7. Aí, você vem aqui e coloca 0,7. Esse vezes. Agora, seno de 60. Calculadora, seno de 60, igual. Deu 0,86, mas nós vamos usar só 0,8, tá? Esse resultado, ele vai dar aproximado, que eu tô ignorando um monte de número. Após a segunda casinha aqui pra frente, eu tô ignorando. Agora, você multiplica esses dois decimal e multiplica esses dois. E põe o sinal de menos aqui no meio. Então, vamos multiplicar aqui, calculadora. 0,7 vezes 0,5. Lembrando que a calculadora é ponto, porque ela é inglesa. E pra nós aqui, a gente escreve em vírgula, tá? Igual. 0,35. Agora, do lado de cá, ó, 0,7 vezes 0,8. 0,56. Agora, você vai lá na calculadora, digita do jeitinho que tá aqui e põe a resposta final. Quer ver? Ó, 0,35 é o primeiro número, menos 0,56. 0,21, negativo. Menos 0,21. Pronto. Essa se torna a resposta final, utilizando o decimal. É a mesma resposta, tá bom? Se vocês observar ontem, a gente fez um bem semelhante. Nós até conferiu, deu a mesma resposta. Lembrando que esse senhor aqui, ó, ele é uma resposta aproximada, tá? Porque eu ignorei um monte de casinha. Esse dá 0,25, só que vai dar negativo. No cosseno deu negativo, no seno dá positivo, pode observar. No mesmo exemplo que eu passei ontem. Aqui agora dá negativo. Vamos para os próximos exemplos? Bora lá. 150 graus. E agora, hein? Como que a gente vai resolver de 150 graus? Vamos pensar aqui de 150, pegando a tabela. Quem que eu somo que vai dar 150? 60 e 90 dá, né? Então, bora lá com 60 e 90? Vamos. Eu sei que 60 somado com 90 dá 150, que é o que eu quero. Então, se ele dá 150, então, bora nós utilizar esse daqui. Então, ele é uma soma. Então, é a fórmula da soma que a gente estava usando no exemplo anterior, inclusive, tá? É a da soma. E lá no meio agora é um menos por ser cosseno. Então, vamos lá. Cosseno de 60 mais 90 é igual. Cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo menos, que essa fórmula era ao contrário, seno do primeiro número vezes seno do segundo número lá, que é o 90. Tá aí. Vamos resolver isso aqui agora. Vou fazer com a tabela, igual eu falei pra vocês, porque muitos exercícios desses externos, eles vêm com a tabela, tá? Então, eu vou usar a tabela e não calculadora, mas vocês já aprenderam como usa a calculadora. Aí, você pega aqui agora e vai fazendo esse, depois multiplica a resposta dos decimais que deu, depois só subtrair no final, tá bom? Não vale fazer direto aqui com a calculadora, tem que montar isso daqui pra depois usar ela, tá? Agora, com a tabela, nós vamos fazer o mesmo processo. Montei, agora eu vou usar a tabela. Cosseno de 60. Aí, eu venho aqui, ó, 60.
1 sobre 2. No lugar aqui eu coloco a resposta. O vezes. Agora, de 90, vale quanto em cosseno? 0. 0. Menos. Agora, seno de 60. Vamos na linha de seno. Raiz 3 sobre 2. Raiz 3 sobre 2. Vezes. Seno de 90 agora. 1. Tudo que se multiplica por 0 é 0, né? Lembra? Até uma fração vira 0. E esse daqui, tia, olha, a primeira coisa que você faz nele aqui, você vem aqui embaixo, coloca o número 1. Faz 2 vezes 1 e raiz 3 vezes 1. Raiz 3 vezes 1 é raiz 3, 2 vezes 1 é 2, tá? 0 tirando de alguma coisa, ele não faz diferença, nem tirando e nem somando, porque ele é um 0, né? Então, fica menos raiz 3 sobre 2. Essa aí já é a resposta final, ok? Tá aí. Quem fez esse exemplo na calculadora, ele vai dar 0,8, 0,85, mais ou menos isso, tá? Então, tá aí, 150 graus respondido. E a próxima? Nós vamos falar agora de 15 graus. Então, vamos falar de 15 graus aqui agora. A de 15 graus, a gente tem que olhar aqui na tabela quem vai ser usado como 15 graus. Pega aqui. Quem? Uai, 30 menos 45 dá. Ou 45 e 60 também dá. Vamos usar 45 e 60? Porque aqui também dá, ó. 45 para 60 falta 15. É uma subtração, né? Porque 60 tira 45, sobra 15, que é que ele quer. Então, agora a gente vai utilizar a fórmula da diferença. Como que é a fórmula da diferença que a gente ainda não usou? Nós usamos 2 exemplos, foi da adição. A forma da diferença, aqui no meio, se torna mais. Só isso que muda, tá? Então, bora fazer ela. Isso é igual. Cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo número. Agora é um mais, porque aqui no meio é menos, né? Essa forma é louca. Seno do primeiro vezes seno do segundo, que é o 45, tá? Bora lá. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a nossa tabela e vamos responder. Primeiro, vamos para cosseno de 60. Cosseno de 60, meio. Vem aqui, coloca o meio aqui. Gente, quem usou aqui 30 e 45 dá a mesma resposta, tá? Cosseno de 45 agora. Raiz de 2 sobre 2. O mais. Agora, seno de 60. Raiz 3 sobre 2. Vezes. Seno de 45 agora. Raiz de 2 sobre 2. Tá aí. Agora, vocês vão multiplicar naquele processo. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Vai dar raiz de 2, né? 2 vezes 2, 4. Mais. Agora, aqui é o mesmo processo, ó. Esse mais é o da fórmula. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é aquele negócio que eu te contei. Você multiplica lá dentro que dá 6. 2 vezes 2, 4. Denominadores iguais, escreve um 4 sozinho aqui e escreve lá em cima do jeitinho que tá ali, ó. Raiz de 2 mais raiz de 6. Aqui eu não posso mexer mais, tá? Até porque se você mexer, você vai tirar a raiz. Depois você tira a raiz, você vai fazer a divisão por 4 e vai encontrar um número decimal, que é a mesma coisa de ter usado a calculadora, ao invés de colocar essa fração aqui. Tá bom? Então, tá aí nossa resposta final desse exemplo. Gente, qualquer dúvida, podem me procurar. Tenham boa atividade para vocês, tá? É necessário que vocês façam montando a fórmula para depois usar a calculadora, porque eu preciso que vocês conheçam essa fórmula. Ela ajuda muito vocês quando estiver fazendo uma avaliação, sei lá, um Enem da vida, um vestibular, lá você não tá com a calculadora na mão, tá? Então, ela ajuda muito por isso. E tenham boa atividade. Qualquer coisa, tô aí.